A primeira e realizada de 4 a 1 de fevereiro de 1945, em Alta, na região da Crimeia, Ucrânia. A segunda entre 17 de julho e 2 de agosto de 1945, ocorre em Potsdam, nos arredores de Berlim, Alemanha, reunido Stanley Kemmelt Atelier do Reino Unido e no novo presidente do norte-americano Harry Truman. Em alta, são abordadas questões como o tratamento a ser dispensado à Alemanha após a guerra, incluindo sua divisão em zonas de ocupação e a eliminação. A URSS concorda em combater o Japão após a derrota final da Alemanha, recebendo uma troca, áreas de ocupação no leste europeu e da Lituânia, Letônia e Estônia. A Conferência de Yalta, na Crimeia, foi a primeira das conferências em 1945 para tentar planejar o futuro após o fim da guerra. No retorno para ajudar a guerra contra o Japão, Stalin queria compensação territorial na Manchúria. Após a edição alemã em julho de 1945, o Big Three se encontra novamente em Potsdam. Os principais representantes eram Stanley. A guerra com a Alemanha tinha acabado, mas tinha sido alcançado um acordo sobre o seu futuro a longo prazo. Entendia-se que a Alemanha deve ser desarmado, o partido nazista devolvido e seus líderes julgados como criminosos de guerra. Poucos dias após a conferência terminou, duas bombas atômicas foram lançadas sobre o Japão e a guerra terminou rapidamente. Em 10 de agosto, os russos declararam guerra ao Japão em 8 de agosto e invadiu a Manchúria. O mundo entrou na era nuclear. O governo e as leis deveriam ser destruídos completamente para eliminar nazistas e doutrinas militares. Durante a guerra, a Grã-Bretanha e os Estados Unidos eram aliados da União Soviética, mas a única coisa que a União era o seu ódio da Alemanha. Os três grandes realizaram duas conferências para tentar resolver como eles iriam organizar o mundo depois da guerra. Dividir a Alemanha em 4 zonas, que é a Grã-Bretanha, França, EUA e URSS. Trazer nazistas de guerra criminosos a julgamento, configurar governo provisório de unidade nacional prometidos para a realização de eleições livres e desimpedidos. Ajudar os povos libertados da Europa a configurar países democráticos e de autogoverno, manter a lei e a ordem, levar ao cabo medidas de ajuda de emergência e estabelecer governos e realizações de eleições. Após a conferência, Churchill escreveu a Roosevelt que a União Soviética tornou-se um perigo para o mundo livre. Os aliados se reuniram após a rendição da Alemanha para finalizar os princípios da paz pós-guerra. A Grã-Bretanha, no acordo previa acertando em Moscou em outubro de 1944. Ficaria com a Grécia e a metade da Bulgária, enquanto Stanley teria domínio quase integral sobre a Hungria, Romênia e Bulgária.
Mesmo assim, Stalin concordou que, terminada a guerra contra a Alemanha, haveria eleições livres na Polônia e nos Estados Unidos, que lançaria as bases das Nações Unidas, compostas inicialmente por todos os países que declarassem guerra ao eixo até o dia 1º de março de 1945. Com a emergência da Guerra Fria, em 5 de março, a cortina de ferro pareando com ameaça sobre a liberdade dos europeus e a doutrina Durham, que a seguir em março de 1945. Em primeiro lugar, ninguém entregou nada a Stalin. Foi o Exército Vermelho, que, na perseguição aos nazistas, levou tudo de roldão, onde se deu a célebre confraternização com as tropas americanas na ponte de Torgau, no dia 25 de abril de 1945. Pode-se supor que a política soviética de stalinizar os países ocupados depois de 1945, obrigando-os a seguirem um modelo coletivista, deveu-se essencialmente a seu anseio por segurança e não a um provável devaneio em querer ampliar as fronteiras do comunismo internacional.